Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, a todos os ministros, irmãos e irmãs que se encontram hoje, sábado 19 de outubro deste ano de 2024, aqui em Santa Cruz, Bolívia, nesta reunião, junto com o missionário Miguel Bermúdez Marim, também aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8. Nos diversos países, uma saudação também para todos vocês, neste momento. Buscamos no livro do Apocalipse, no capítulo 11, versículo 3 em diante, onde nos diz: E darei a minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidos de silício. Estas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém quiser lhes fazer mal ou dano, sai fogo da boca deles e devora os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, essa pessoa deve morrer da mesma forma. Eles têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para transformá-las em sangue, para ferir a terra com toda praga quantas vezes queiram. E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. E os seus cadáveres estarão na praça da grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. E homens dos povos, tribos, línguas e nações verão os seus cadáveres por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. E os moradores da terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. E mandarão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas tinham atormentado aos moradores da terra. Mas depois de 3 dias e meio entrou neles o Espírito de vida enviado por Deus, e levantaram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre aqueles que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá, ou subi aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e 1/10 parte da cidade caiu. E por causa do terremoto morreram em número cerca de 7.000 homens, e os outros se atemorizaram e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou. Eis aqui que o terceiro ai vem brevemente. O ministério de Moisés e Elias chegando na perfeição ou à perfeição. Podem assentar-se, tenham a bondade. Nos fala na mensagem a palavra do princípio que foi pregada em 23 de fevereiro de 1997 em Loprado, no Chile. Nos diz o Dr. William Soto Santiago. Agora, olhem vocês, em Números capítulo 20, versículo 12, capítulo 27, versículo 14, de Números, é que nos conta o que aconteceu nesse ou naquele tempo, e também em outros lugares está esse evento ou acontecimento. Mas olhem, continua dizendo Moisés: mas Jeová tinha se aborrecido comigo por causa de vós, e por causa disso não me escutou. E quando diz que não me escutou, não quer dizer que Deus não estava ouvindo o que Moisés estava lhe dizendo, senão que não o escutou, não escutou o pedido que ele estava fazendo a Deus. Diz: não me escutou. E Jeová me disse: basta, cessa, não me fales mais desse assunto ou questão. E aí, ponto final nisso. Moisés não podia mais falar com Deus a respeito desse assunto, daquilo que ele deixasse ele passar para a terra prometida, que o deixasse passar para a terra prometida, porque ele tinha pecado contra Deus, ferindo a rocha, quando Deus lhe disse: fala a rocha. E por que isso foi tão grave diante de Deus? Quando Moisés fez isso, ele não estava glorificando a Deus. E quando uma pessoa faz uma obra para Deus, é para glorificar Deus ou a Deus. E Moisés não estava glorificando a Deus da forma, do jeito que ele estava fazendo a obra de Deus, porque para glorificar a Deus, ele tinha que falar para a rocha, falar a palavra criadora para que a rocha desse água para o povo. A rocha se abrisse e surgisse um rio para todo o povo, mas Moisés a feriu, bateu nela, golpeou-a. E o que significa isto diante de Deus? A primeira vez que Moisés feriu a rocha, quando disse que a
que falasse, quando isso foi em outro território, representava a morte de Cristo na cruz do Calvário, que seria ferido, e dele sairia o sangue, que redimiria os seres humanos. A segunda vez, que representa a segunda vinda de Cristo, a rocha, Cristo, não pode ser ferida. Cristo, a rocha não pode ser crucificada de novo, porque já com a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, morrendo por todos nós, realizou, fez o sacrifício perfeito uma só vez. Não é necessário uma segunda vez. E Moisés quebrou o tipo e figura que corresponde à segunda vinda de Cristo. E porquanto não pode acontecer uma segunda crucificação para perdão de nossos pecados, para tirar os nossos pecados, a segunda vinda de Cristo, mesmo assim, será rejeitada. E será a segunda vinda de Cristo, será crucificado Cristo pela segunda vez. Mas já numa cruz, não já numa cruz e com pregos nas suas mãos e seus pés, senão que é uma crucificação espiritual. No livro das Eras sem editar, ele nos fala desse novo propiciatório, e dele, esse é o mistério do sétimo selo, que não podia ou poderia ser aberto no tempo do nosso irmão Branham, nem tampouco no tempo do nosso irmão William Soto Santiago, porque esse mistério seria aberto na sua vinda e com a sua vinda, porque aí seria o cumprimento do que Moisés, se ele tivesse falado com a rocha pela segunda vez, tudo o que estaria acontecendo no tempo do fim, no meio da igreja noiva, tudo se estaria realizando, fazendo conforme a esse tipo e figura. Agora, ao ferir a rocha, Moisés, ao ferir a rocha lá, vejam que todo o programa, ele diz que quebrou-se o programa divino no livro de Israel, o Deus no deserto, ele diz que quebrou o programa da Bíblia, ou seja, foi algo gravíssimo o que Moisés fez lá. Agora, não seria uma crucificação, crucificando esse véu de carne, tal como aconteceu na primeira vinda do Senhor, porque já com uma só vez foi suficiente com uma vez. Não se tinha necessidade, não era necessário voltar a fazer isso. Agora vejam vocês que, para o tempo onde ele saiu do trono de intercessão, se requeria, era necessário um novo propiciatório, fez-se necessário, onde, por falar a palavra e receber esse enviado a esse instrumento, onde esse novo propiciatório estava sendo e estaria sendo dado a conhecer, esse novo propiciatório, e onde o povo de Deus se aproximaria, se achegaria, aí obteria o perdão de seus pecados, enquanto chega-se o tempo da transformação, porque todavia, se está nesses corpos, todavia. Agora, esse é um mistério tão grande, mas tão simples, que Deus nos está abrindo esse mistério cada vez mais e mais. Agora, olhem. Diz, mas já não em uma cruz e com pregos nas suas mãos e nos seus pés, senão que uma crucificação espiritual. Agora olhem na mensagem Almas Encarceradas ou Presas, na página 48, nos diz: não é por falar em línguas, não é por dançar no Espírito, não é por unir-se com alguma igreja, nem tampouco é pelo fruto do Espírito. Os membros da ciência cristã poderiam enganar a todo mundo no que diz respeito a isso, e mesmo assim negam que Jesus Cristo fosse divino. Mas não é isso, é a palavra vivente, vivendo. Aí está, se eles apenas tivessem olhado, fixado, ele foi o Messias, ele foi a palavra vivente manifestada. E algum homem ou mulher que tenha o Espírito Santo de Deus, a palavra, vive através desse tal ou de tal pessoa. Esse é a batida do coração do predestinado, porque a palavra de Deus vem até eles e eles são a palavra para o mundo, letras escritas, lidas e sabidas por todos os homens. Correto? Certo, e aí escreve do lado esquerdo letras lidas por todos. E do lado direito escreve
a palavra em carne. Correto? Já poderia estar em efeito a terceira etapa. Agora, vocês que estão lá escutando esta fita, como eu gostaria que vocês pudessem ver esta congregação neste momento, exato momento. E oxalá você esteja sentindo a mesma coisa, igualmente. E se for assim, olhem nas escrituras que estão agrupadas aqui, juntadas aqui. Poderia ser, é a terceira etapa para pregar aos perdidos eternamente, os quais rejeitaram a mensagem de salvação. Você dirá ou responderá: pois a igreja vai continuará? Sim. Eles vão continuar igualzinho como antes ou sempre, mas lembrem-se que durante todo esse tempo, Noé estava na arca. Igualmente, a noiva está selada lá dentro com Cristo. O último membro já terá sido redimido, ou já foi redimido. O sexto selo se terá produzido e o sétimo selo traz novamente a terra. Agora está falando do que seria ou aconteceria nesse tempo, onde a terceira etapa estaria sendo manifestada. Porque para esse tempo, todavia, a noiva não estava selada completamente para esse tempo. Portanto, ele está profetizando daquilo que seria ou aconteceria no futuro. O Cordeiro veio e tomou o livro da destra daquele que estava sobre o trono e depois sentou-se. E então sentou-se. E ele escreve aí, no seu trono. Ou seja, no trono humano. E do lado esquerdo ele escreve o sétimo selo, a vinda do Senhor. E depois sentou-se e reclamou que era seu, o que ele tinha redimido. Correto? Certo? Sempre foi essa terceira etapa. O número 3 é o número da perfeição. O ministério chegou na sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo de novo e escreve em Elias, em Moisés. Ou seja, os ministérios de Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Reproduziu a Jesus Cristo novamente naturalmente entre os seres humanos, assim como foi predito. Assim como foi ou aconteceu nos dias de Ló, pense nisso, as pessoas continuarão pregando e pensando que estão sendo salvas. Crerão que estão fazendo o certo, o bem e que as suas organizações estão crescendo, correto? Mas não haverá nem a mínima esperança. E ele escreve em cima, o ministério chegou na sua perfeição. E do lado esquerdo escreve Deus em carne. Mas não haverá nem a mínima esperança. E agora, se essa visão foi isso mesmo e foi tão dura contra as mulheres, então chegamos nessa hora, a porta está fechada. É o fim, o livro já está na sua mão. Agora vejam, qualquer um poderia dizer, não, o irmão Branham já disse que a porta estava fechada naquele momento, porque ele falou isso aqui nesta mensagem, ou seja, que a porta se fechou em 1963. Ele está profetizando aqui do que seria ou aconteceria quando ele terminasse o seu labor, o seu trabalho no trono de intercessão no céu, fazendo intercessão até pelo último escolhido. Se levantaria daí, tomaria o livro, o abriria no céu e o entregaria para um homem. Agora vejam que tudo isso, ele está falando profeticamente disso, do que seria ou aconteceria no fim da dispensação da graça. Porque aí o irmão William escreve aí, onde ele diz, a porta está fechada, é o fim, o livro já está na sua mão. Pense nisso. E aí ele escreve da segunda dispensação. A porta fechada, vê? A porta fechada da dispensação da graça, quando isso esteja acontecendo aí, nisso que o irmão Branham está falando aí. E do lado esquerdo ele escreve a porta, e embaixo uma pedra angular, e as eram as últimas 3. Deixe-me dizer-lhes isto antes de terminar. Já vamos terminando. Tem uma história de algo que aconteceu na Irlanda. Ali na frente do oceano tem uma descida, uma baixada de pura pedra em frente do mar, aí do lado da costa. E tinha um homem caminhando aí por um certo dia, e era no mesmo tempo ou hora quando estava para a maré entrar. E lá em cima, sobre o monte, vivia um homem muito sábio. E aí ele escreve nessa oração, escreve
escreve na pedra angular Moisés e Elias. O qual conhecia as marés. E aí em cima do monte vivia um homem muito sábio que conhecia as marés. E ele aí escreve aí em cima os juízos. Ele conhecia o tempo do dia quando as marés deveriam chegar ou chegando. E volta a escrever aí os juízos. Volta a escrever os juízos. Aí em cima. Ele sabia a que horas elas chegavam ou chegariam, e escreve em cima a hora zero. Mas a esse que caminhava aí não importava a horas que elas viessem, ele era um desses sabe de tudo, e há muitos deles hoje em dia. Quantos sabe tudo há hoje em dia? Tem muitos. Ele era um desses sabe tudo que tinha suas próprias ideias. Era um homem atlético, inteligente. E de que vale ser inteligente? Uma pessoa ser inteligente se ela não conhece o programa divino e não escuta a voz de Deus em cada era ou em cada dispensação? A inteligência, ou seja, uma pessoa inteligente, humanamente falando, é uma pessoa que não tem a inteligência divina, tal como a teria uma pessoa, um escolhido a teria, que não poderia ter inteligência humana terrena, mas sim uma inteligência divina, ou seja, ter a mente de Cristo, o escolhido. Esse sim é um homem inteligente diante de Deus, na frente de Deus. Era um homem atlético, inteligente, mas não conhecia o tempo das marés, e escreve dos juízos. Ele não conhecia essa parte, essa área do país, não conhecia o tempo correto do sinal, quando a lua desaparecia do horizonte da terra. E escreve Laodiceia aí, a lua escreve Laodiceia. E agora, o sinal, quando a lua é a igreja, quando a lua desaparecesse, agora vejam, sai dessa sétima era de Laodiceia, sai da dispensação da graça e sobe para a era da pedra angular. Vê, essa pessoa não conhece isso das marés, e que quando a lua, ou seja, a igreja noiva, sobe para a era da pedra angular, vê, ela não entende, não compreende que depois disso vem os juízos divinos. Depois disso, do lado direito ele escreve o sinal de juízo. A lua ia-se, ou se ia, e do lado esquerdo escreve o homem sábio, e o sabe de tudo. O sabe tudo na hora zero, e desenha uma pedra angular e as eras. Irmão, quando chegar o tempo em que Deus tire o seu espírito da terra, então não tem mais nada, coisa alguma. Aí será o fim. E escreve sexto selo. Se essa lua saísse da sua órbita, as águas, e escreve, o fogo inundariam a terra, tal como aconteceu quando Deus começou em Gênesis capítulo 1. Mas aí está a lua, escreve igreja, e quando apenas ela se mexe um pouquinho, as marés começam a entrar. Este homem sábio, e escreve, volta a escrever Moisés e Elias, este homem sábio vivia lá na presença do mar, e ele sabia em que tempo elas entravam, mas este outro homem não sabia, ele nunca tinha estudado tal coisa, e ele não se interessava, não se importava por nada. O homem sábio correu e gritou, amigo, porque a situação ou coisa é que eles são conhecidos. Isso é o mais triste. Se lhes adverte, se lhes fala, se lhes diz, amigo, como é que tu atreves a continuar em frente? Mas volta logo, porque aí está a parede, não vais poder subir por ela. Tu vais perecer. Os sinais já estão aí, a maré entrará, de repente não poderás voltar. Não caminhes mais. Não sigas. Então outro homem olhou para o sábio, riu dele e gritou, porque não faltam os zombadores, não faltam os zombadores, os que zombam. Vai, cuida do que é teu. Eu bem sei o que eu posso e aquilo que eu não posso fazer. E nisso a maré entrou e o pegou, e do lado esquerdo ele desenha uma pedra angular e as eras, e escreve, o sábio sabe tudo, o juízo. E isso é o que virá ou chegará para os que sabem de tudo, que não estão escutando a voz de Deus neste tempo final. Tão simples assim. Aqui nos mostra o fim dos sabe tudo. O seu fim. Pode ser muito mais tarde do que nós pensamos.
pegará você. Não traga mais. Ó, gente, não façam isso, não entrem mais. Se sempre me consideraram como servo de Deus, então muito mais do que nunca peguem a minha palavra nesta manhã. Pode ser que já seja muito, muito tarde. Tem tanta escritura nos dirigindo para essa forma de pensar. Agora, lembrem-se, eu não digo que é assim porque eu não sei, mas preste bastante atenção, eu tenho outras 10 páginas de anotações que nem lhes preguei porque eu tive temor de lhes falar o seu conteúdo. Ele escreveu aí, temor, e desenha uma estrela de Davi. O senhor e a senhora Wood são testemunhas disso. Quando eu fui para sua casa hoje bem cedinho, eu lhes disse, eu não posso lhes falar tudo isso aqui. Eu vou lhes dar essa escritura e depois os deixarei assim, porque isto está sendo gravado e isto vai chegar a pessoas que vão rir desta mensagem. Agora vejam que o irmão Branham estava aí dizendo, falando disso que ele estava escrevendo, disso que ele escreveu. E do qual disso ele não falou. Vejam, é o que neste tempo final Deus está realizando, está fazendo. E disso as pessoas rirão disso, as pessoas zombarão disso. Se ele falasse disso aí, iria falar as coisas que na caderneta, quando ele estava pregando o sétimo selo, que ele disse, se vocês pudessem ler a minha caderneta, e o Espírito Santo, aí ele diz, ele fala, não prossigas, o Espírito Santo fala com ele, eu tenho escrito, e aí, não prossigas. Agora, tudo o que ele tinha escrito aqui, para pregar esta mensagem, que foi em 10 de novembro de 63, tudo o que corresponde, o que pertence a esses ministérios de Moisés e de Elias, os quais, na manifestação desses ministérios pelo Espírito Santo neste tempo final ou do fim, estaria, o sabe-tudo estariam, e as pessoas que não receberiam esse ministério estariam cumprindo o que fez Moisés pela segunda vez. E se ele chegasse a lhes falar tudo o que estava aí, poderia abrir esse mistério do sétimo selo, poderia ser aberto e poderia dar a conhecer certas coisas, e os imitadores poderiam ver como era, ou seria, e poderiam imitar, porque ele falou numa mensagem, eu creio que eu tenho ela por aqui, onde ele diz que poderiam imitar a segunda vinda do Senhor. Ou seja, que era imitável. Vamos ver rapidinho se eu acho. Eu acredito que eu tinha trazido ela. Isso está na mensagem O Ciclo Divino para a Restauração de Todas as Coisas, pregada em 16 de agosto de 2015 em Santa Cruz, na Bolívia. Diz, o reverendo William Branham disse na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 14 em espanhol, disse quando vem, como vem, não sabemos. Está bem, está certo que não saibamos disso, diz o irmão William. Por quê? Porque muitos personificadores tentariam imitar a segunda vinda de Cristo, tal como imitaram a primeira vinda de Cristo, Teudas e Judas e outras pessoas mais. Tentariam imitar a segunda vinda de Cristo. Agora vejam, como é que vão dizer que vai vir o irmão Branham, por exemplo, do grupo do irmão Branham? O grupo do irmão vai vir para cumprir a visão da carta. E vão dizer os grupos, os crentes da mensagem do irmão Branham e do Dr. William Souto Santiago, de que ele vai vir para cumprir a visão da carta e dar a fé de rapto aos escolhidos. E aí, pessoas que vejam isso aí vão imitá-lo. Isso não se pode imitar, pois é um corpo glorificado, não pode ser imitado, personificar. Assim que não estejam falando para o povo, enganando o povo. Se é imitável, ou se pode ser imitável, tal como foi a primeira vinda do Senhor, porque Teudas e Judas se levantaram, ou se levantou? Se levantaram porque o cumprimento da primeira vinda do Filho do Homem, nesse tempo ou naquele tempo, foi em um véu de carne, em um jovem simples, em um carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. E na segunda vinda do Senhor, ele diz ou fala que não poderia abrir o sétimo selo, não se podia falar abertamente do sétimo selo,
selo, porque era imitável, tal como foi a primeira vinda do Senhor. Ora, se foi, ou seria como a primeira vinda do Senhor, ora, então teria que ser através de um instrumento de um véu de carne, ou seja, algo comum, normal, do comum do povo, do normal entre o povo. Agora vejam, continua dizendo aí nesta mesma mensagem, o reverendo William Branham disse que será em simplicidade. Tudo relacionado à sua vinda será em simplicidade, mas nós vamos reconhecê-lo na sua vinda porque estaremos escutando a sua voz no ciclo divino da era de pedra angular. Nos estará falando com essa voz de 7 trovões, com a qual nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Todo aquele que receba e escute a voz desse instrumento, que é a voz de Deus neste tempo final, estará recebendo essa voz dos 7 trovões, a qual contém, ou ela contém a fé para ser transformados e a fé de rapto. Aquele que não escutar ou escute ficará na grande tribulação. Tão simples assim. Somente só aqueles que vão ser raptados e transformados são os que neste tempo final estão escutando e recebendo o cumprimento do 7º selo. Agora vejam o que ele continua dizendo aqui em almas encarceradas ou presas, e isto vai chegar a pessoas que vão rir desta mensagem. Quantos vão rir disto que eu estou pregando isto? Muitos vão rir, mas tudo isso tem que ter cumprimento, tem que se cumprir nessas pessoas que cumpram isso, ou seja, que tudo tem que ser cumprido ou se cumprir em seres humanos. Ou seja, uns que recebam e abram o seu coração à sua vinda, ou para a sua vinda, e amem a sua vinda, e outros, como os sabe tudo deste aqui, esse sabe tudo, que ficam rindo, ficam zombando, ficam criticando. Isso também tem que existir, ou seja, que quando você veja pessoas combatendo, falando, rindo, zombando e fazendo um monte de coisas, você já sabe onde elas estão posicionadas, mas não fique preocupada com isso, que elas não estarão na ceia das bodas do Cordeiro. Esses molestosos não estarão lá e nem tampouco no reino milenário ou milenial. Ou seja, aqui perderão essas bênçãos, porque só essas bênçãos do rapto, transformação, a ceia das bodas do Cordeiro, tudo isso só é para os escolhidos de Deus, para a noiva. Agora continua dizendo... E isto vai chegar a pessoas que vão rir desta mensagem. Está bem, em um desses dias, chegarão num ponto onde já não podem voltar. E aí é onde já cruzam a linha. Continue você como membro da igreja. Corte o seu cabelo, pinte sua cara. Como o irmão William leu ele estava pregando que eu li, e ele diz, faça o que você gostar, o que você tenha vontade, porque toda pessoa tem livre-arbítrio. Continue fazendo isso. Ninguém vai te obrigar a crer. Ninguém está obrigando você a crer. Aqueles que estão crendo são os escolhidos, a igreja noiva que está sendo preparada para ir embora desta terra. Mas ele diz, continue, pois você tem livre-arbítrio, escolha, você pode fazer isso. Continue como membro da igreja, corte seu cabelo, pinte sua cara, tome Pai, Filho e Espírito Santo. Se assim você se agradar ou gostar, faça você 3 deuses e se faça pagão. Siga em frente, fique com a sua organização. Faça como você quiser, você me dirá, eu dancei no Espírito, falei em línguas, eu tenho Espírito, eu tenho visto diabos fazer a mesma coisa, ou fazer isso. Eu tenho visto bruxas falar em línguas, interpretar e até receber em línguas não conhecidas, línguas não conhecidas, interpretá-las também. Vi pessoas bebendo sangue de um crânio humano, clamar a Deus e dançar no Espírito. Os maometanos dançam no Espírito a tal grau onde podem pegar cacos de madeira e colocar debaixo das unhas, e também podem pegar uma lança e atravessar a cara com ela. E atravessar a cara com ela. E não sai nenhuma só gotinha de sangue. Os índios caminham descalços sobre o fogo, que tem como 1 metro de profundidade e mais de 1 metro de largura. Sopram o carvão até que ele fica tão branco de tão quente. Ao caminharem não lhes deixa nenhum sinal, uma marca de queimadura. E todos estes negam a existência de Jesus Cristo. Não, amigos, é a palavra que se enquadra. A gente e a palavra, as pessoas e a palavra tem que ser
ser um. Jesus e a palavra eram a mesma coisa. Ele era a palavra. E quando Jesus Cristo vive através de um ser humano, isso faz com que a pessoa e Jesus Cristo sejam o mesmo um. Sua vida conta o que você é. Ou fala o que você é. Agora olhe-se bem no espelho de Deus e se pergunte. Se faça a pergunta, como é que eu me estou vendo nesta manhã? E aí do lado esquerdo ele escreve, a sua vida diz ou fala o que você é. Tão simples assim. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, onde nós estamos lendo da mensagem a palavra do princípio, e o instrumento, vejam vocês, que estará no último dia, sendo o instrumento de Cristo para dar a mensagem no tempo do fim, a mensagem do Evangelho do Reino, passará por uma situação ou uma condição onde a besta o perseguirá e se cumprirão as coisas que estão no Apocalipse capítulo 11. E aquilo que uma vez uma senhora sonhou e contou para o precursor da segunda vinda de Cristo, dizendo que tinha sonhado que tinham matado Elias. E porquanto Elias naquele tempo era o nosso irmão Branham, no qual em quem estava o espírito e virtude de Elias, no sonho, ele tinha que aparecer nesse sonho, ou seja, ele tinha que aparecer porque durante esse tempo era o irmão Branham, onde o Espírito Santo estava operando o ministério de Elias, ou seja, ele era um instrumento presente. Portanto, no sonho tinha que aparecer o irmão Branham no sonho. É como quando o irmão Branham foi colocado nessa visão e ele mesmo conta e diz que a pessoa diz, enquanto o nosso irmão Branham está tomando um tempinho de descanso. Por quê? Porque durante esse tempo quem estava ministrando no meio da igreja era o irmão Branham, era o Espírito Santo através do irmão Branham. Agora continua dizendo, em quem estava o espírito e virtude de Elias no sonho. Ele tinha que aparecer no sonho, porque ele viria a ser o tipo e figura, o espelho daquilo que aconteceria em Apocalipse capítulo 11. E quando lhe foi contado o sonho para ele, o Espírito Santo lhe disse que isso era verdadeiro, certo? Mas que não seria nesse momento, senão que seria mais adiante, mais na frente. Mais adiante significa que não será na quarta manifestação de Elias, senão que será na quinta manifestação de Elias. E porquanto a partida do nosso irmão Branham não foi na forma em que esta senhora o viu num sonho, como tampouco a partida do nosso irmão William foi na forma do jeito que essa pessoa a viu no sonho. Ou seja, já fica descartado o irmão Branham e também o nosso irmão William. Tão simples assim. Mesmo que tenha sido dito pelo Espírito Santo que isso se cumpriria mais adiante, ou seja, na quinta manifestação de Elias, e não na quarta manifestação de Elias. Isso foi o que nos falou na página 34 deste mesmo livro, da mensagem Almas Encarceradas. Diz que uma irmã teve um sonho faz pouco tempo, isso está no livro de citações, que nós citamos ontem também na mensagem de ontem, da sexta-feira. Diz, uma irmã teve um sonho, livro de citações, parágrafo 1004 da página 114. Uma irmã teve um sonho faz pouco tempo e me mandou ele. Estou lendo do folheto. Disse, eu vi essa igreja preparar o caminho para matar você. Em algum tempo, quando esteja descendo do carro para entrar ou entrando, atirarão, mas depois o Espírito disse, não neste tempo. E ele escreve quarto Elias, mas virá mais adiante na frente. E escreve aí Moisés e Elias, e desenha uma pedra angular e as eras do lado esquerdo, e em cima escreve a morte do quinto Elias e segundo Moisés. E no outro livro de Almas Encarceradas escreve do lado direito, matará a Elias. No livro de citações, nós lemos esses escritos ontem, do livro de citações, onde ele escreveu aí Apocalipse 11, do 3 ao 14, matarão a Elias e a Moisés. E ele escreve isso aí também. Agora, vejam, continua dizendo, tudo isso vem por causa de que Moisés feriu a rocha pela segunda vez, quando o que ele tinha de fazer era falar com a rocha ou para a rocha, e é por causa disso que foi tão grave essa atuação, essa ação de Moisés diante de Deus. Foi tão grave que Deus não permitiu entrar na terra prometida. E Moisés diz, olha o que ele diz, mas Jeová tinha se aborrecido contra mim, porque Moisés quebrou o tipo e figura da segunda
vinda de Cristo, ou seja, que ele quebrou no tocante ou relacionado à forma do que as coisas teriam que acontecer. E aí foi estabelecido o tipo e figura das coisas que acontecerão no cumprimento da segunda vinda de Cristo com seus anjos, ou seja, com os ministérios de Moisés e Elias. E é por causa disso que as duas oliveiras, nós vemos que elas passarão por essa situação, as duas oliveiras. E não passou, o irmão Branham não passou por essa situação. Tampouco passou o nosso irmão William Souto Santiago por essa situação. Portanto, neles não estavam os ministérios de Moisés e Elias. Mas, claro, não canta um galo. Agora vejam, ele disse que o nosso irmão Branham diz que o nosso irmão Branham não morreu, ou seja, a sua partida ou ida não foi na forma do jeito que essa senhora sonhou. E nem tampouco, também não nosso irmão William, mas ele diz que essas duas oliveiras, esse instrumento onde o ministério de Moisés e Elias estão sendo operados, passarão por essa situação. E tudo por causa de que Moisés feriu a rocha pela segunda vez. Foi tão grande o aborrecimento de Deus que Moisés, então, rogou a Deus que o deixasse passar para o outro lado do Jordão, ou seja, que o deixasse entrar na terra prometida. E Deus lhe falou que não. Agora, nós lemos um extrato ontem onde ele diz, neste escrito, desta caderneta, como lhe foi dito que não fosse até Israel, porque não era o tempo, ainda não era o tempo. Também lhe foi falado que ele tinha feito tal como Moisés, que ele perdeu o amor, o sentimento com o povo de Deus. E Moisés não pôde entrar na terra prometida, mas Josué, o Espírito Santo, passou o povo na terra prometida e a repartiu para ele. A repartiu, ou seja, que Deus tinha o seu instrumento aí, um dos ministros, que estava, e ele estava sendo preparado para realizar esse labor, esse trabalho. Vejam, esse mistério ele o tinha escondido, porque Deus sabia de tudo desde o princípio, desde o início. Claro que ele sabia disso. Ou seja, ele já tinha esse instrumento aí pronto, preparado para que ao Moisés ir-se ou partir, ele ficar na frente do povo, porque o povo tem que ter um líder. E esse líder é o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem que ter um instrumento para ele se manifestar. Portanto, aí estava Moisés, para quem Deus lhe disse, assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. E assim, neste tempo, Deus falou a mesma coisa, e ele tem dito ou disse, assim como eu estive com os 7 anjos mensageiros, com o irmão Branham, e como eu estive com o nosso irmão William, eu também estarei contigo, onde quer que fores, só te esforces e ser valente, ou sejas valente, porque nessa reta final, neste caminho, este último é para valentes, esta última reta final, porque o caminho para o trono é duro, é difícil, mas, porém, o que nos espera, nos aguarda, é esse grande galardão da transformação, a ceia das bodas do Cordeiro, reinar no reino milenar, nesse reino messiânico que está sendo estabelecido e plenamente estará sendo estabelecido depois da grande tribulação. E Deus lhe disse que não, mas olhem, a promessa para Moisés tinha sido que ele levaria o povo para a terra prometida, que entraria na terra prometida, mas ele não pôde entrar por causa daquilo que ele fez. Mas vocês sabem de uma coisa? Moisés, depois, no Monte da Transfiguração, Moisés estava na terra prometida e Elias também estava lá no Monte da Transfiguração, mas ele não pôde entrar no seu corpo físico. Ficou do outro lado do Jordão, antes da entrada ao território prometido. Mesmo que o território onde ele ficou, ainda que o território onde Moisés ficou também pertencia ao povo hebreu. Agora olhem, o irmão Branham fala de que duas conclusões ou culminações na página 78 do parágrafo 668, ele diz: Párrafo 668,
parágrafo 668, todo esse parágrafo, desde a página 77, olhem, escreve, diz: dias antes, dia antes de ontem na manhã, eu tive uma visão e eu pensei que eu fosse a pessoa mais contente que jamais eu tinha visto. Eu estava de pé no sol, do lado direito eles desenham uma pedra angular e as eras e o sol. Escreve sol e raiozinhos assim, tal como no sol, e escreve em cima pregando no sol, Elias. E estava pregando o evangelho para uma enorme e gigantesca congregação. Eu apenas desejava ver se estava sendo posta a fita, e eles estavam sentados num bosque, e raios do sol estavam brilhando para baixo sobre eles, aqui e lá, tomando a palavra, estavam estudando. E ele escreve do lado esquerdo, Apocalipse 14, do 6 ao 9, esse é o anjo com o selo, com o evangelho eterno, para pregá-lo aos moradores da terra, e também escreve 19, do 11 ao 21, é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, a vinda do Senhor. Ele escreve embaixo, no quarto Elias, refletiu-se o quinto Elias, terceiro Moisés e terceiro Jesus. Escreveram? Agora continua dizendo, e eu sou, como sempre, eu sempre me estendo muito tardiamente, pregando longamente, bem tarde. Eu preguei tão longo que a congregação ficou com fome por comida física, e alguns deles ficaram cansados assim que eles se levantaram e foram embora lá fora para obter comida. Começaram a saindo lá fora. Eu disse, não, eu tinha duas conclusões que eu desejava juntar ou unir, e eu desejava unir no meu sermão, e o Senhor me tinha dado isso. E qualquer pregador sabe que quando você verdadeiramente sabe que é Deus, que Deus te deu isso, você apenas está queimando para falar isso para as pessoas ou para a gente. E aí do lado esquerdo desenha queimando e desenha uma estrela de Davi. E eu estava pregando, Charlie, eu estava pregando tão fortemente, tão duro quanto eu poderia pregar, pregando-lhes, e você sabe, dizendo-lhes todas essas grandes coisas. Isto é o que Deus está fazendo, olhe para isto. Ele discerne os pensamentos do coração, o que é a palavra. E continua, todo esse parágrafo continua, que depois vocês podem ler ele. Tem um outro lugar onde ele fala da culminação ou conclusão, que é na 7b, diz, do parágrafo 72, não faz muito tempo, eu tive uma visão algumas semanas atrás, onde eu estava pregando desde o sol ou do sol, e eu tinha uma grande audiência ou auditório. Eu tinha um grande auditório, audiência. E acontecerá isso. E eu estava pregando e a minha audiência era uma catedral no bosque, e o sol sobre o qual eu estava de pé estava brilhando sobre muitos lugares. Eu tinha que fazer duas conclusões, escreve quarto Elias e quinto Elias. E eu estava mostrando para eles sobre a cura divina, sobre visões e como Deus tinha prometido e todas as coisas, e eles estavam se regozijando. Mas então, quando eu desci para fazer a primeira conclusão, escreve quarto Elias, era para dizer para eles que todas estas coisas eram a palavra. E quando eu tive que dizer ou falar que todos tinham fome, eu prego muito longamente, mas eles tinham fome e queriam conseguir achar algo para comer. E eles começaram a sair. E eu falei, esperem um minuto, vocês não têm escutado, não escutaram? Olha, eu quero lhes falar. De onde vem? É a palavra. E quando eu comecei a lhes dizer, falando de novo sobre a palavra e como foi pela palavra, todos se foram, partiram, saíram. E aí ele escreve do lado, eu percorrerei, ou eu reconhecerei mais uma vez. Eu percorrerei mais uma vez. Em cima escreve, eu prego muito longamente. Agora, para não deixar isso muito atrás, na página 7b, em cima, no parágrafo 72, ele escreve as duas conclusões de Elias, ou culminações de Elias. A carpa no bosque
e o sol. E embaixo aí na 7b, embaixo dessa, onde nós tínhamos lido aí, escreve o sol da tarde, Elias. O sol da manhã, Moisés e Elias. A segunda vinda. Bom, passo para 8b. Bom, essa foi a forma em que isso aconteceu. E quando eu fico de pé aí, as escrituras vêm até mim e desenham uma estrela de Davi do lado esquerdo. Na visão, estando numa cadeira na minha casa, como às 9 horas da manhã. E vocês sabem que quando nosso Senhor estava no seu ministério jovem, quando ele estava curando os doentes e todas estas coisas, aquele jovem rabino da Galileia, ele era um grande homem, mas um dia ele começou a se aprofundar na palavra, e quando entrou na palavra, as pessoas foram embora. Os 70 o deixaram, e então ele voltou-se para os 12 e disse, virou-se para os 12 e disse, vocês também querem ir embora? E então acontecia que eu pensava na visão, se isso seria correto. Vê, tenho outra conclusão, e escreve quinto Elias. Uma grande conclusão que eu tenho que fazer, ou culminação, mas agora escreve quarto Elias, o sol está brilhante, brilhando. Mas eu tenho, faz pouco tempo, as sombras da noite estão caindo, faz pouco, ou há pouco. Todos eles estarão voltando de novo, regressando novamente. Então, realizarei ou farei esta outra culminação ou conclusão. E escreve quinto Elias, eu levantei minhas mãos e disse, glória a Deus. Eu não tenho que estudar isso mais, porque ele se encarregou, a missão que eu recebi no princípio foi, fica na palavra, fica com a palavra e eu ficarei com isso. E quando eu comecei de novo, e escreve quinto Elias, somente manterei retirado aquilo que eu disse, então esperarei por esta conclusão, e pensei, não devo esquecer disso, e saí da visão. Eu não sei o que texto eu tinha, mas certamente que vem outra conclusão, e escreve aí em Moisés e Elias. E em cima, do lado esquerdo, ele escreve outra conclusão, vem, o sol cai, e vem a noite, e chega a noite. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui, mas sabem, isso nós já lemos, mas vamos voltar para aí. Mas sabem vocês de uma coisa? Moisés, depois no Monte da Transfiguração, estava na terra prometida, e Elias também estava lá no Monte da Transfiguração, mas não pôde entrar no seu corpo físico, ficou do outro lado do Jordão, antes de entrar ao território prometido, mesmo que o território que Moisés ficou também pertencia ao povo hebreu. Agora, porquanto a promessa de Deus é que Moisés entraria na terra prometida, e porquanto ele cometeu aquele erro, não pôde entrar, mas para o tempo do fim ou final, Moisés entrará na terra prometida, e também Elias na sua quinta manifestação, e Moisés na sua segunda manifestação. Amém. O ministério de Moisés e Elias chegando à perfeição. Foi para mim um privilégio, uma grande bênção, poder compartilhar com vocês neste momento, sob este tema, o mistério de Moisés e Elias chegando à perfeição. E nos veremos amanhã, na atividade de amanhã, onde nós esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez, de Porto Rico.